Aula número 156. Descalça, vai para a fonte. Camões. Descalça, vai para a fonte, Leonor, pela verdura. Vai fermosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o testo nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote. Traz a vasquinhas de cote, mais branca que a neve pura. Vai fermosa e não segura. Descobre a touca, a garganta, cabelos de ouro entrançado, fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta que dá graça à fermosura. Vai fermosa e não segura. Camões. Esta poesia de Camões lembra um poema do trovadorismo, típico da Idade Média. Com muita graça, descreve uma donzela que vai indo buscar água à fonte. Então, diz ele, descalça, vai para a fonte Leonor, pela verdura. Ou chamou a moça de Leonor, pela verdura. A leitura correta do início não é descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Não. Descalça vai para a fonte, Leonor, pela verdura. Vai fermosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o testo nas mãos de prata. Testo é a tampa de barro, tampa de um pote de barro. E por ser o testo uma tampa de barro, vamos interpretar esse verso, o testo nas mãos de prata. Não é o testo que é de prata, é as mãos que são de prata. Por quê? É branca como a prata. A mulher clássica. A mulher clássica é branca, não é morena. No romantismo, vamos encontrar a donzela morena. Nós estamos com a mulher clássica, branca, e os cabelos da cor de ouro, como está no texto. O testo nas mãos de prata. Cinta de fina escarlata. Escarlata é um tecido fino de lã. Escarlata. E de cor vermelha, como o nome diz. Então, o cinta de fina escarlata. Sainho, que é um casaco curto, de chamalote. Chamalote é um tecido que lembra o tafetá, com várias pregas, assim, feito com várias pregas. Isso é um chamalote. Traz a vasquinha de cote quer dizer, de uso diário. E vasquinha no texto seria uma saia curta e de cote de uso diário. Traz a vasquinhas de cote mais branca que a neve pura. Ela é mais branca que a neve pura. Vai fermosa e não segura. Descobre a touca a garganta. Ou seja, a touca deixa mostrar a garganta. Descobre a garganta. Cabelos de ouro entrançado.
Como esse entrançado está no singular, ele se refere a ouro, cabelos de ouro e esse ouro entrançado. Fita de cor de encarnado. Encarnado é cor de sangue, por conseguinte, cor vermelho. Fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta, que dá graça à fermosura. Vai fermosa e não segura. Nesse tipo de poesia, quando se abre com 3 versos pequenos e uma pausa, depois segue, nós chamamos isso de mote, muito comum na poesia clássica, o mote. Alguém oferece um mote e, baseado neste mote, se desenvolve a poesia. É uma brincadeira intelectual. Dá-se o mote e, a partir do mote, se faz a poesia. Qual é o mote dessa poesia? São os 3 primeiros versos. Descalça, vai para a fonte, Leonor, pela verdura, vai fermosa e não segura. Toda beleza que se vê nesse texto é da roupa, da indumentária de Leonor. Mas é evidente que o poeta quer transferir essa beleza de indumentária à graça e à beleza de Leonor. Então, tudo de belo que há nessa roupagem é uma transferência à elegância, à beleza, à fermosura de Leonor. É uma poesia clássica. Chove nela graça tanta. Qual é o sujeito do verbo chover? A pergunta vem de propósito, porque normalmente nas gramáticas se ouve, se lê que o verbo chover é impessoal. Chove lá fora, o sujeito é inexistente. Mas nesse caso, como está no sentido metafórico, chove nela graça tanta, o sujeito da oração é graça. E chove nela graça tanta, não é outra figura senão, além de uma metáfora que você poderia dizer, uma hipérbole. Chove nela graça tanta. É muita graça. Chove graça. Sainho de chamalote traz a vasquinhas de cote. Esse diminutivo, sainho, que é um casaquinho, vasquinha, que é uma sainha com muitas pregas, sugerem a ideia de graciosidade e simpatia. Tão linda que o mundo espanta. Essa oração, ela é consecutiva. É tão alto que Rui Barbosa foi tão ilustre que o mundo todo o conheceu. A segunda oração consecutiva. Tão linda que o mundo espanta. Mas há uma outra oração consecutiva no texto. Chove nela graça tanta que dá graça à fermosura. Outra oração consecutiva. Leia no texto. Cinta escarlata, sainho de chamalote, vasquinha de cote, touque e fita vermelha nas tranças, são graciosas peças da vestimenta. Já disse, quer transferir graciosamente para a beleza simpática, elegante de Leonor. Esse tipo de amor à donzela não é um amor erótico. Observa que a beleza nela é o andar, como vamos dizer daqui a pouquinho,
é a graça, a graciosidade da vestimenta que transfere para ela a beleza. Então, a essa beleza nós dizemos que o soneto descreve mais a beleza platônica à beleza sensual, que não é o caso. Chove nela graça tanta, o testo nas mãos de prata, cabelos de ouro entrançado. Eu tenho que interpretar isso como se chovesse nela graça tanta, como se as mãos fossem de prata, como se os cabelos fossem de ouro entrançado. Então, uma figura de linguagem é como se metáfora. Eu tenho uns 3 ou 4 vídeos em que eu explico metáforas e todas as figuras de linguagem. Quem tem dificuldade em figuras de linguagem, basta procurar um dos meus vídeos, figuras de linguagem, e eu explico todas, inclusive aquelas que caem no vestibular ou que caíram nos recentes vestibulares. Há uma personificação no poema. Personificação é dar vida a quem não tem. Chora, violão, eu dei vida a quem não tem. Padre Vieira, as estrelas foram chamadas e disseram, aqui estamos. Deu vida a quem não tem. No texto, há uma personificação. Vamos procurar essa personificação no texto. Vamos procurar. Tão lindo que o mundo espanta. Personificação. Além de uma hipérbole, uma personificação. Vamos interpretar agora um verso que não é pacífica a interpretação. Já vi algumas interpretações de um jeito, embora eu tenha a minha interpretação, sem desfazer a interpretação de outrem. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai fermosa e não segura. E não segura. O que seria esse não segura? Será que ela vai não segura pela insegurança, pelas fraquezas das artimanhas do amor, insegurança amorosa? Eu interpreto da seguinte maneira: vai fermosa e não segura, vai andando de uma tal maneira que o corpo dança, rebolando. A ideia de que cada passo parece que cai de um lado, depois volta a cair de outro lado. Vai fermosa e não segura. A minha interpretação, ela vai daqui a pouco se robustecer, porque veremos outros textos iguais a esse, em que o autor vai falar quase a mesma coisa. Mas ouça, se fosse como alguns autores querem, que ela está com medo das artimanhas do amor, por isso que ela está insegura, indo à fonte, se fosse essa a interpretação, observa, descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai fermosa e não segura, então o autor teria que colocar a conjunção mas, que nega a formosura dela. Quem é fermosa não está insegura. Observou a minha interpretação? Quem é formosa não está insegura para as artimanhas do amor. Pelo contrário, está segura. Ela vai fermosa e vai requebrando. Essa é a ideia do autor. Senão ele diria, vai fermosa, mas não segura, que nega parcialmente a formosura. O texto de Camões é uma donzela indo buscar água à fonte. Na cultura antiga, principalmente oriental, no Oriente Médio, é muito comum
ter a fonte como um lugar de passeio, de paquera. Porque as mulheres é que vão buscar água à fonte. Não é uma tarefa masculina. Não é uma tarefa masculina. É uma tarefa feminina, tipicamente feminina no Oriente Médio. Ela vai à fonte, então a fonte é o lugar da paquera. É o lugar de um eventual início de namoro. Eu tive o privilégio da minha mocidade de visitar alguns países do Oriente Médio, como a Síria, por exemplo, e fui à fonte e vi a paquera que se desenrola junto à fonte. Várias meninas buscando água, colhendo a água, e os rapazes tentando olhar, tentando paquerar, tentando conversar, sempre à distância. Baseado nisso é que o autor nos diz da Leonor, que vai buscar água à fonte. Ela vai fermosa, mas não segura, porque vai requebrando. O mote dessa poesia: descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai fermosa e não segura. Mas vamos ver as voltas. As voltas são os versos que seguem. Eu quero que atentem à rima. Pote eu chamo de A, chamalote eu chamo de A, cote eu chamo de A. Então, B seria prata, escarlata, e C, pura e segura. Essa mesma posição da rima que acabamos de ver, A, B, B, A, C, C, ele repete na segunda volta. Observa, garganta eu chamo de A, e diria espanta A, e tanta A. Entrançado B, encarnado B, e fermosura e secura C. A mesma posição, ABB, ACC. Observa que o versos tem 7 sílabas, que nós chamamos de redondilha maior, típica das poesias trovadorescas. Leva na cabeça o pote. Então seria, leva na cabeça o pote. Despreza a última sílaba. 7 sílabas. Estudamos já na versificação, há um vídeo sobre isso, em que eu ensino a arte de fazer poesia, através da poesia clássica. Então, há um vídeo meu especial nesse assunto, basta procurar versificação. Leva na cabeça o pote. Esse verso eu chamo de verso grave, porque termina com uma palavra paroxítona. Se terminasse com a palavra oxítona, eu teria um verso agudo. E se fosse proparoxítona, esdrúxulo. Volto a falar que Chico Buarque de Holanda tem muito amor a esse tipo de poesia, da redondilha maior, tal qual a banda e as outras músicas famosas de Chico Buarque de Holanda. Ele gosta da poesia com redondilha maior, 7 sílabas, e tipo de rima que para ele é muito variado, bastante variado. Também em Chico Buarque de Holanda, os versos esdrúxulos, entrou na contramão atrapalhando sábado, bêbado, trânsito. É o tipo do verso chamado esdrúxulo. Camões morreu em 1580. E em 1580 nasce um poeta chamado Rodrigues Lobo, que morreu moço também, afogado no Rio Tejo. Mas moço ainda, ele escreveu uma poesia. Vamos ver a poesia de Rodrigues Lobo, baseado na poesia de Camões. Descalça vai para a fonte. Vamos ver. Descalça vai para a fonte Leonor, pela verdura. Vai fermosa e não segura. Leva na mão a rodilha, feita de sua toalha. Com uma sustenta a talha, ergue com a outra a fraldilha. Mostra os pés, por maravilha, que a neve deixam escura. Vai fermosa
e não segura. As flores por onde passa, se o pé lhe acerta de pôr, ficam de inveja sem cor e de vergonha com graça. Qualquer pegada que faça, faz florescer a verdura. Vai formosa e não segura. Rodrigues Lobo. Vamos ver a poesia. Primeiro, o mote, que é igual a de Camões. Em Camões, a donzela chama-se Leonor. Em Rodrigues Lobo, a donzela chama-se Leonor. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai formosa e não segura. Leva na mão a rodilha. Rodilha é um pano para pôr sobre a cabeça no transporte da talha, ou do pote, ou do balde. E essa rodilha, como ele diz, é feita de sua toalha. Com uma, sustenta a talha. A talha é um botijão de barro, um jarro bojudo de barro. Então, com uma, sustenta a talha. Ergue com a outra mão a fraldilha, que é um avental finamente bordado, em especial para as mulheres. Mostra os pés por maravilha, que a neve deixam escura. Mostra ela, a Leonor, mostra os pés por maravilha, que deixam escura a neve. A neve, perto dos pés de Leonor, ficam escuras, de tão alvas e brancos que são seus pés. Então, mostra os pés por maravilha, que a neve deixam escura, que os pés deixam a neve escura, vai formosa e não segura, e requebrando, e rebolando, e andando de uma maneira desequilibrada. Vai formosa e não segura. As flores por onde passa, se o pé lhe acerta de pôr, ficam de inveja sem cor. Então, se ela eventualmente pisa sobre uma flor, elas ficam de inveja sem cor. A flor, com inveja de Leonor, perde a coloração. E de vergonha com graça, qualquer pegada que faça, faz florescer a verdura. Qualquer lugar por onde ela passa, ela faz florescer a verdura, nasce a verdura. Vai formosa e não segura, e requebrando. Só por curiosidade, as rimas que o autor colocou na poesia do século, então, começo do século XVI, 1600 e pouco, 1612, as rimas que o poeta colocou são as mesmas, a posição idêntica de Camões. Vejamos. Rodilha, A. Fraldilha, A. Maravilha, A. Toalha, B. Talha, B. Escura e secura, C. Então, A, B, BA, A, C, C. A outra volta, passa A, graça A e faça A. Por B, cor B e verdura e segura C. Então, a mesma posição de rima. Os versos de redondilha maior, 7 sílabas para cada verso, redondilha maior,
Existe um verso aí, ou dois versos agudos, né? Se o pé lhe acerta de pôr, ficam de inveja sem cor. Agudos porque terminam com a palavra oxítona, diferente das outras que terminam com palavras paroxítonas. Predomina no texto de Camões o vestimento da Leonor, da Leonor. Lá em Camões é Leonor. A cinta de fina escarlata, o sainho de chamalote, a vasquinha de cote, a touca, a fita de couro encarnado. E predomina no texto de Rodrigues Lobo o cenário por onde ela passa. Veja que todo o cenário por onde ela passa não é a roupa, é o cenário. As flores por onde passa, os pés lhe acertam a cor, as flores com inveja perdem a cor. Qualquer pegada que ela faça, nasce flor por onde ela pisa. Até o cenário por onde ela passa. A vestimenta lá, que traduz em Leonor a beleza. E aqui o cenário, a paisagem, que traduz a beleza de Leonor. Lemos uma poesia de Camões do século XVI. Lemos uma poesia de Rodrigues Lobo do século XVII. Vamos passar para o século XX. Antônio Gedeão, um português, morreu no final do século XX, mas na sua juventude escreveu uma poesia. Poema de autoestrada. Voando vai para a praia, Leonor na estrada preta, vai na brasa da lambreta, agarrada ao companheiro, na volúpia da escapada, pincha no banco traseiro. Em cada volta da estrada, grita de medo fingido, que o receio não é com ela, mas por amor e cautela, abraça-o pela cintura. Vai ditosa e bem segura. Esse é o século XX. É o mesmo tema de Camões. Voando vai para a praia Leonor. Não é Leonor, é Leonor, o mesmo de Rodrigues Lobo, na estrada preta, que é o asfalto. Vai na brasa da lambreta, agarrada ao companheiro. Na garupa da lambreta, agarrada ao companheiro. Na volúpia da escapada, a volúpia é grande prazer de todos os sentidos e sensações. Na volúpia da escapada, pincha, ou seja, pula, salta no banco traseiro. Em cada volta da estrada, grita de medo fingido. Fingido. Ela grita de medo fingido. Está fingindo medo. Está fingindo medo. Agarrada à cintura do garoto. Que o receio não é com ela, mas, por amor e cautela, abraça-o pela cintura, vai ditosa e bem segura. Observa que esse bem segura é a mesma segurança de Camões e de Rodrigues Lobo. Lá vai fermosa e não segura. Aqui ela está fermosa, está feliz, está ditosa e segura. E segura. Fisicamente segura. Leonor de Camões está para a verdura, assim como Leonor de Gedeão está para o asfalto. É a Leonor moderna. Observa a conjunção mas. Pincha no banco traseiro, em cada volta da estrada. Grita de medo fingido que o receio não é com ela, mas, por amor e cautela, abraça-o pela cintura. Esse mas está negando que o receio não é com ela. Ela não tem receio, ela não tem medo. Mas por amor e cautela, por amor, abraça-o. E por cautela, vai também, ditosa, feliz,
e bem segura. Essa é Leonor moderna do começo do século XX. Século XVI, Camões, Leonor. Século XVII, Rodrigues Lobo. Século XX, início, Antônio Gedeão. Século XX, Vinícius de Moraes. Na metade do século XX, Vinícius de Moraes. Eu estou consultando os textos extraídos do meu livro, A Poesia Lírica Camoniana, de minha autoria. É evidente que Vinícius de Moraes leu a poesia de Camões ao escrever A Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda. É evidente. A maioria dos versos são também de redondilha maior. Lembra Leonor buscando a água a fontes, a Leonor de Rodrigues Lobo e agora Vinícius de Moraes, A Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa seu doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado de sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. A Garota de Camões, a fonte. De Rodrigues Lobo, a paisagem. De Geadão, no asfalto. De Vinícius de Moraes, o mar. Ela vai para o mar. Ela passeia ao lado do mar. Veja um verso de Camões. Tão linda que o mundo espanta. Lembra, Leonor? Tão linda que o mundo espanta. E o que escreveu Vinícius de Moraes? O mundo inteirinho se enche de graça. Além de uma prosopopeia, além de uma hipérbole exagero, é uma referência ao texto camoniano. A Leonor de Camões está graciosamente vestida. A Garota de Ipanema traz pouca indumentária. E eu percebo isso quando eu leio o verso Moça de corpo dourado. Moça de corpo dourado. Então, pouca indumentária. É possível que o andar da Garota de Ipanema, de Vinícius, assemelha-se ao andar de Leonor de Camões. Observe o verso de Vinícius de Moraes. Seu doce balanço. É o balanço, é minha interpretação de Leonor vai para a fonte, vai fermosa e não segura, balançando. E é o seu doce balanço do Vinícius de Moraes. A Leonor de Camões, descalça, vai para a fonte. A Garota de Ipanema, quase nua, vai para o mar. A Leonor de Camões, possivelmente para o casamento, espera que o pai decida pelo rapaz com quem ela possa se casar. A Leonor de Rodrigues Lobo, é possível que a garota sugere ao pai com quem se pode casar. A Garota de Antônio Gedeão, ela
decide por conta própria, mas sempre na vigilância do pai, e pede o consentimento do pai. Os costumes mudaram. Antes, contido, agora liberal. A garota de Vinícius de Moraes não pede autorização do pai para a escolha do seu noivo. Apenas informa e pede sua bênção. Estou pedindo para se inscrever no meu canal, divulgando o idioma. O meu canal é feito com vários propósitos. Ensinar a língua portuguesa. Primeiro propósito, ensinar a língua portuguesa. Principalmente aqueles que fazem da profissão, da escrita, a sua profissão. Então, ensinar a língua portuguesa. Aos alunos do colégio, que podem fazer uma revisão de literatura e de gramática da língua portuguesa. E os alunos que prestam concurso de vestibular às faculdades ou um concurso público. Podem perfeitamente ter nos meus vídeos material suficiente para fazer uma boa prova. Nós lemos a poesia da Leonor, que vai para a fonte beber água, buscar água, vai fermosa e não segura. Vimos uma poesia de Camões, de Rodrigues Lobo, de Antônio Gedeão, de Vinícius de Moraes, mas Olavo Bilac não ficou de fora. Também tem uma garota que passa, que anda e que vai, e que ele admira seus passos. E como desfecho da aula, eu declamo para vocês a poesia de Olavo Bilac. Sai a passeio, mal o dia nasce, bela nas simples roupas vaporosas, e mostra às rosas do jardim as rosas frescas e puras que possui na face. Passa, e todo o jardim, porque ela passe, atavia-se. Há falas misteriosas pelas moitas, saudando-a respeitosas. É como se uma sílvite passasse, e a luz cerca-a beijando-a. O vento é um choro, curvam-se as flores trêmulas, o bando das aves todas vem saudá-la em coro, e ela vai, dando ao sol o rosto brando, às aves dando olhar, ao vento o louro cabelo, e às flores os sorrisos dando. A minha pátria é a língua portuguesa.